Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais um vestido comigo. Todos os outros que fiz está abaixo na descrição do vídeo. Hoje eu estou aqui neste ambiente para tirar fotos e fazer o reels, mini vídeo também aqui nos shorts, também eu vou deixar aqui. E hoje é o último da nossa série de verão casual. E eu queria até fazer outros, mas eu tenho que fazer outras coisas. Aí eu disse assim, não, vou fazer esse aqui como último. Espero que tenham gostado de todos os outros vestidos. E o de hoje eu fiz bem decotado, para quem gosta na parte de trás, das costas, mas pode aumentar o babadinho que você fecha um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer os shorts aqui, aí eu mostro mais de perto o vestido, tá bom? E se gostou, deixa o like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você não perde os próximos vídeos que vem por aí. Então, se você já gostou, vamos lá, pega a tesoura, um tecido, vamos lá cortar e costurar comigo. Vou usar esse tecido aqui, tem 2 metros de musselina estampado, pode ser viscose, crepe, chiffon. E eu vou cortar em viés. Pega uma peça sua que você tenha, ou uma modelagem, uma base, que também faz a mesma coisa, tá? Começa sempre segurando o biquinho aqui, a ponta, e dobra em triângulo. E aí ajeita, deixa esticadinho até que esteja no tamanho da sua peça. Pronto, aí aqui eu tenho uma blusinha que já está no tamanho que eu quero. Aqui está dobrado. Eu vou dobrar a altura que eu quero. A altura é até a cintura, tá? Em cima do seu ombro até a sua cintura. Aí você marca. E eu vou dobrar a altura que eu quero de decote. Vai em cima do seu ombro e vê o tanto de decote. Se você quer mais decote, você baixa mais, ou mais para cima, fica menos decote. Pra mim já está marcado, é mais ou menos aqui que eu quero. Meu corpinho vai ficar com 25. E a manga aqui, ó, eu dobro na cava, para cá. Pronto. Fica assim. Agora você posiciona aqui para aproveitar tecido, deixa bem retinho aqui. Aproveitar tecido, põe bem para cima, deixa eu puxar um pouco mais. Iniciante cortando em viés, vocês pegam pezinho, arruma e posiciona, que assim ele não sai do lugar, tá? Agora você deixa bem esticadinho e vai até onde você quer o comprimento. Você vai e põe o comprimento que você quer até lá embaixo, marca. Pronto, eu já marquei. Agora aqui na parte de cima você vai cortar. Eu vou cortar reto aqui. Deixa um de margem de costura. Aqui na cava, quando você dobra, fica reto, mas não é reto não, tá? Tem uma curvinha bem aqui. Você puxa aqui, ó, faz essa curvinha aqui. Marca com o giz ou corta direto com a tesoura. E aqui até a cintura eu vou deixar retinho, pode deixar mais de costura. De 1, eu prefiro 2, mas pode deixar 1. Não. Vai até a linha da cintura aqui. Agora aqui na linha da cintura eu vou abrir até a lateral. Use uma régua. E vai até lá. Pode passar um giz ou cortar direto até o comprimento que você quer. Aqui, ó, faz uma leve curvinha, tá? Não deixa retinho, não, ó. Vai curvando. E aí você vai.
e aqui corta reto. Agora eu vou cortar aqui o comprimento. Pronto, aqui eu já cortei até aqui a barra onde eu quero. E agora que está cortado, o que você vai fazer é dobrar o tecido da mesma forma, posicionar em cima do tecido na dobra, tira essa parte aqui, dobra até aqui a linha da cintura. Posiciona em cima e corta novamente. Aqui. Aqui, ó, já cortei a parte da saia, que estava lá dobrado, e posicionando a dobra, puxa aqui e corta aqui retinho. E o resto tudo é igual. Então, aqui é a parte de trás. Aqui, eu corto reto, mas eu vou baixar para dar um pouquinho de curva. Eu vou baixar 3 aqui, tá? E vou cortar, terminando em nada aqui na parte de cima. Porque essa curvinha aqui faz uma diferença. Na hora que você veste, ele dá uma caidinha. Porque é pesado e não tem nada segurando a parte da saia de trás, né? Embora quando você vestir, ele vai ficar retinho. Mas se você deixar ele soltinho, que é a outra maneira de usar o vestido, ele vai dar uma caidinha. E assim não dá uma bolinha aqui. Portanto, é bom fazer essa curvinha. Então, aqui é a parte de trás, a parte da frente a gente já tem. Agora, a gente vai fazer a alça. A alça você vai precisar desta medida aqui. Você vai pegar a fita em cima do seu ombro, do lado de trás, né? Costa. Na parte das costas, em cima do seu ombro, e vem até a sua lateral, porque é trançado. Ele vai ficar assim em X, então, você mede daqui a aqui. Qual o valor que deu em você aí? No meu deu 56. Aí você pega a metade de 56, que é 28, que é o que deu em mim. Peraí, deixa eu pegar. Você vai pegar agora os seus retalhos. Os seus retalhos também vai estar igual o meu, que é em triângulo, né? Muito biquinho. Aí você vai pegar no biquinho, dobrar. Vai pegar metade do valor da sua alça e vai fazer uma curva aqui. A metade é esta aqui, então eu vou fazer essa curvinha aqui. Vou passar o giz. E aí, você vê a largura que você vai fazer aqui. Eu vou fazer com 12 de largura, eu acho que fica bom. Vai marcando, tá? 12, 12, 12 com giz. Aí, corta. Aqui com um de margem de costura. Dobra aqui, ó, que aí fica mais certinho. Agora aqui, uma ponta, você vai tirar outra vez, tá? Dobra outro pedaço e faz igual. Aí, uma ponta eu vou deixar retinho, mas a outra, que vai na parte da frente, eu vou fazer curvado. Levemente curvado. Aí é só tirar esse bico aqui, ó. Pronto, assim já ficou bom. E aí eu vou tirar novamente e a gente já vai costurar. Você vai tirar também várias tirinhas que a gente vai precisar, tá? Pra alça. Vou fazer o acabamento da parte da frente. Você vai dobrar aqui também viés, mais um biquinho. E vai copiar essa parte aqui da frente, que aí faz o acabamento
decote e da cava. Aqui nessa parte do decote, ele vai dar uma suave franzidinha. Se você não quiser que fique franzido, você corta mais um pouquinho aqui, ó. Se você cortar mais um pouquinho aqui, ele nem chega a franzir, ele já vira, fica bem esticadinho. Mas eu preferi deixar assim. Então vamos costurar essa parte aqui. Deixa eu tirar esses alfinetes. Vamos começar aqui pela parte da frente. Você vai posicionar em cima, aqui, direito com direito. Você vai costurar, costurar e costurar. Pronto, aqui ó, costurei e fiz a barrinha na parte de baixo. Desavesso aqui. Os cantinhos aqui já está com acabamento. Esse cantinho eu fiz no vestido anterior. É só ver lá que eu fiz umas 4 vezes esse resultado aqui que fica com acabamento e não vai desfiar. Agora, passa a costura aqui e mais uma vez para a gente poder colocar a alça depois. Pronto, essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai colocar aqui a frente e costa, mas antes vamos fazer um leve acabamento nessa parte aqui. E é só um embanhadinho, você pode pôr também, poderia colocar um revel ou alongar o revel aqui da frente já com esse acabamento. Mas eu preferi apenas dar um leve embanhadinho aqui. Aqui o revel ele vem até esta parte aqui, então eu bem aqui no meio, eu começo um embanhado até a curvinha aqui da cintura. Aqui é a curvinha da cintura, então eu embanho daqui e aqui. Dobro uma vez, 2 vezes bem fininho aqui e já vai fazer resultado quando eu vim fazer o acabamento. Pronto, ó, ficou com esse embanhadinho até aqui. Agora, com o revel, você vem e vai aqui passar a costurinha, prendendo o revel. Faz o mesmo na outra parte. Desavessa aqui. Depois eu vou dar um pesponto aqui, mas só quando eu for colocar a alça. Por enquanto eu vou deixar assim. E vamos resolver aqui a parte da lateral da saia. Você pode agora costurar a parte da saia. Vou fazer esse lado aqui também. Aí o que você vai fazer é pegar direito com direito aqui e costurar as laterais. Coloca aqui, alfineta e costura até embaixo.
Lembrando que eu estou costurando dessa forma aqui, que é bem prático e fácil para iniciante, mas tem acabamentos bem melhores, tá? Mas eu vou tentar fazer um acabamento bom também. Terminei aqui, costurei as laterais, fiz acabamento com overlock, pode ser zigue-zague ou um viés. E agora você pode já fazer o acabamento aqui da cintura da parte de trás, mas eu vou deixar para depois. Eu vou para a alça. Aqui está o babadinho e você vai embanhar. Embanha aqui, depois vem embanha todo o contorno até este ponto. Você dobra uma vez e duas vezes bem fininho, passa na máquina no pé comum que consegue embanhar certinho, tá? Aqui eu já embanhei. Aqui eu vou pôr a fitinha com 3 de largura. Vamos começar por este lado de biquinho, tá? Não começa pelo outro lado, senão ele ficaria no avesso. Aqui ele fica bem no direito e é mais prático de costurar na máquina. Deixa aqui um pedacinho e vamos pespontar aqui. Você pode costurar dobrando uma vez, duas vezes, fazendo igual viés aqui em cima, ou costurar aqui por baixo uma vez, depois voltar por cima e pespontar. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer da forma que para iniciante sempre é melhor. Costura uma vez, depois volta e costura novamente, tá? Deixa um pedacinho. Coloca aqui embaixo e passa a costura. Ó, aqui eu já terminei. Veio até a curvinha, agora você vai pegar o outro, que eu já embanhei também. E começa na curvinha aqui, pra ficar, ó. Ficou os dois igual, né? Então, você vai deixar um espaço aqui vazio. Quanto que é de espaço vazio? Você dobra aqui a parte da frente. E é esse espaço aqui que você vai medir. Lembrando que você tem que tirar, depois que você dobrou, tira 3, aqui ó, 3 centímetros. E aí sim você mede o quanto que você tem aí de espaço. Meu dá 12, daqui aqui 12. Por que que eu tiro esses 3? Porque na hora que você colocar aqui, ele vai dar uma encolhidinha, aí vai ficar um espaço vazio. E colocando só esse pedaço vai ficar melhor. Então, se eu tenho 12 dobrado, aberto, 24, né? Então, eu vou marcar aqui 24. Vou marcar com o alfinete. Quando eu chegar bem aqui no 24, aí eu já posso colocar a outra parte. Deixa eu ir, eu não preciso ir costurando, né? Posso vir já. Venho aqui, ó, no alfinete onde eu marquei. E passo a costura. Por que colocar antes? Porque aí você vem pespontando por cima direto. Aqui tem um bom pedaço aqui sobrando. Agora você vai voltar no começo, costurei por baixo, você vai subir virando para cima aqui e vai fazer a dobrinha uma vez e duas vezes por cima desta forma e pespontar.
que se vai fazer alfinetar, alinhavar da maneira que você achar mais prático, principalmente para as meninas que estão começando. E aqui no comecinho você já vem dobrando também. Dobra aqui e fecha a fitinha. Porque ela vai vir fechando até aqui, a parte de cima, ó. Tá vendo? Dobra aqui e já vai fechando por cima. É só costurar. Ó, pesponta até o final. Agora deixa eu pôr aqui. Você pega um grampinho que ajuda. Começa aqui pela essa ponta aqui, ó. Dá um nozinho, dobra aqui, eu dobrei. Você vai passar aqui. Como é em viés, ó, ele passa tranquilo, tá? Não pensa que não vai passar, não, que passa. Puxa aqui. Aqui é o espaço, ó, vazio. Lembra que a gente ficou de fazer aqui? Aí puxa até a curvinha, por isso que o espaço vazio era para isto. Vira aqui, essa posição aqui. Ó, como ele fica um pouquinho franzidinho, é muito pouco por ser viés, mas fica. Aí aqui, ó, já fica a alcinha já da parte da frente, assim. Aí ela vai trançar atrás, né? Deixa eu virar. Eu vou desavessar aqui. Aqui é frente, né? Aí eu vou virar aqui para a costa. Então, aqui da frente vai vir trança. Deixa eu ver. Desse lado aqui, pronto. Vem pra cá e este para cá. Fez esse X aqui. E este aqui vai na cava, aqui no cantinho. Cadê o cantinho? Tá aqui. Aqui na cava, se você achar que tá muito alto, você pode baixar um tiquinho, tá? Aí você vai numa vez e costura, terminando em nada, baixando um. E aí já fica bom, pra não ficar tão em cima. Se você quer mais fechadinho, aí você pode descer um pouquinho mais que vai fechando. Aqui em cima ele fica um pouco mais de decote. Mas não pode baixar muito, tá bom? Se baixar muito, aí vai ficar complicado, porque a cava vai ficar muito grande. Eu vou baixar só um. E vou costurar aqui. Porque minha alça está no tamanho correto, eu já experimentei, então tá bom. E vou colocar aqui dentro. Aqui eu vou costurar por dentro e depois eu vou vir
e passar a costura por fora. Mas segura aqui, ó, já está lá dentro, na posição. Aí você vai aqui no avesso, segurando, ó, tá vendo onde tá a tirinha? Aí eu passo aqui a costurinha. Retrocesso. Aí você vira aqui. A alça aqui, ó, já está costurada. Agora você passa um pesponto aqui em cima, porque eu acho que fica bom. Por causa do revel, então ele fica mais assentadinho se você passar esse pesponto. Se você fizer o outro lado, aí a gente já pode aqui fazer o acabamento aqui da nossa cintura junto com a parte de trás. O que você vai fazer é pegar uma fita, que tem de 3 a 4, tá? De largura, e vamos passar no contorno da cintura. E assim a gente faz o acabamento. Vou começar aqui pela lateral. E aqui, deixa eu marcar logo, que senão pode dar errado na hora de costurar, você não saber se guiar bem. Coloca aqui, ó, lateral com lateral. Vou alfinetar aqui. E essa fita, ela vem daqui até a cintura. Então, é bom você passar uma régua, um giz, porque aí você vai ver onde é que você tem que costurar. Esta parte aqui. O melhor é do lado do avesso, né? Porque senão você não vai enxergar. Deixa eu virar. Pronto. Vou marcar com giz. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Então, eu tenho que seguir essa linha, que assim vai dar certo. E esta mesma linha vai do outro lado. Então, eu marco aqui com giz, ó. Eu seguro e marco. Ou você vira e marca novamente. Mas aqui, ó, segurando, eu já consigo marcar lá embaixo. No mesmo lugar. Pronto. Assim, ó, eu fico com a direção certinha da costura e não vai ficar torto, tá bom? Deixa eu virar aqui no lado do direito, aqui é mais fácil. Vou começar aqui pela parte de trás, porque a gente não precisa dobrar, é só costurar e depois virar. Posiciona aqui em cima, direito com direito, e costura. Deixa um espacinho aqui, para depois a gente fazer a emenda. Começa aqui bem na lateral. Alfineta, tá, gente? Quem não tem muita habilidade, alfineta que é melhor. Você vai parar. Eu venho aqui. Paro. Agora, a gente vai virar. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui está a fita, né? Vamos colocar para dentro do avesso, ó, e vai dobrar para fazer o acabamento lá do outro lado. Deixa eu virar aqui, vai seguindo aí, tá? Ó, vou puxar para cá, é onde eu vou continuar naquela linha que eu fiz na parte da frente. Agora sim, eu vou dobrar uma vez aqui, a parte de cima já está costurada,
E eu vou fazer esse pesponto, mas só depois que eu passar ali na frente. Deixa eu mostrar como que é. Vai ser pespontado até o outro lado. Mas aqui eu vou fazer o quê? Vou dobrar uma vez aqui em cima e vou fazer o pesponto, porque aqui já está costurado e aqui não, então eu vou pespontar até o outro lado. Vou virar esta posição aqui. Tá dando pra ver aí? Deixa eu empurrar mais aqui. Aqui, acho que é melhor, né? Está um pouco contrário da minha mão, mas se você estiver vendo, tá bom. Aqui, ó, dobro, ó, dobrei, a risca de giz está, deixa eu ver onde ela está aqui, segue aqui, ó, exatamente aqui. Aí eu venho bem no cantinho e passo a costura. Dobro. Por isso que eu falei a importância do giz, ó. Se o giz não tiver aqui, eu não conseguiria seguir isso reto de jeito nenhum. É impossível saber a direção. O meu estampado fica mais difícil de ver, mas se você tiver um tecido liso, você pode até dobrar e passar, que aí você vê o vinco em vez do giz. Parar aqui para fazer a emenda. Deixa eu ver o tanto que precisa aqui. Daí eu volto aqui e termino o pesponto que eu parei. Pode já deixar esse encontro aqui da fita fechado? Pode, mas pode ser que falte ou sobre. De qualquer forma, você poderia mexer. Então, para não ficar costurando e faltar tecido, né? É melhor deixar assim e depois fechar. Pronto, aí só tem um lado agora para costurar. Então a gente dobra, faz alfinete assim, bem miudinho, um do lado do outro, ou você alinhava, porque é preciso para que ele fique bem retinho. Ó, dobra. Essa parte é em viés, então ela é mais chatinha, por isso tem que ficar todo o tempo arrumando. Então é melhor, além de alfinetar, você alinhavar, ficaria bem bom para as meninas iniciantes. Aí por quê? Porque ele estica, ele é viés, né? Então o viés ele é mais maleável. O pé da máquina estica ele. Então faz isso em todo o contorno até chegar aqui do outro lado. Lembrando que aqui do outro lado você pode fazer um pesponto na parte de cima. Vamos fazer só para você sentir melhor. Aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu tirar aqui
parte de trás da saia. Se você vir aqui em cima, bem na beirinha, e pespontar, ele fica mais fácil de virar. Então, eu vou fazer esse pesponto aqui, aí depois eu faço a outra costura. Aqui eu já terminei de fazer todo o contorno. Agora você faz a tirinha, dobrei e passei um pesponto, ou você costura e desavessa. Aqui tem mais ou menos 1,10 m para ficar bem soltinho a fita. Você vem aqui e vai colocar aqui na parte de trás. Dobra aqui e bem no meio você vai fazer um buraquinho, cortar e com linha e agulha você contorna dando nozinho. Aqui eu já cortei o buraquinho. E com linha e agulha eu vou fazer o contorno dele, porque fica melhor, fica bem seguro e não vai desfiar. Porque a parte de trás ela vai pesar bastante, então este buraquinho que você fez tem que ficar bem firme para não desfiar e não rasgar. Aí depois é só pegar a fita e passar por dentro. E o lacinho fica na parte das costas. Aqui, ó, já coloquei a fita. E aí, deixa eu explicar aqui como você vai usar. Aqui na parte da frente, ele pode ficar bem lisinho e aqui na parte de trás mais franzido. Ó, você puxa, deixa mais franzido a parte de trás aqui. Pronto, fazendo isso, a parte da frente fica bem soltinha e fica mais retinho para quem não gosta muito de apertar a cintura. Então, você vem aqui, já ajusta, deixando todo franzido aqui e dá o lacinho. Caso você queira bem ajustado, aí você vai puxar mais a fitinha, vai dar o lacinho e vai distribuir todo franzindo para frente. Vendo? Aí lá na frente fica também franzido na parte de trás. E assim dá cintura, porque fica bem apertadinho na cintura. Pronto, ele fica assim. E aqui a parte da frente, deixa eu virar aqui. Eu ainda vou embanhar, porque eu vou ver
acertar a barrinha, já que é godê, é bom deixar empendurado e depois fazer a barra. Pode empendurar no cabide ou no manequim e depois faz a barra, que assim você vê se entortou, se deixou um lado maior que o outro, porque no godê ele costuma ficar irregular. Aí, ó, fica cinturadinho e aí você pode usar. Ou folgado, como eu vou mostrar também nas fotos. Deixa assim, ó, bem lisinho. Aí fica lisinho, retinho na parte da frente. Então, essa é a costura de hoje. Espero que tenham gostado. Reels eu vou postar lá no Instagram, que é o mini vídeo, o movimento da peça. Aqui também eu vou colocar o short no YouTube, que também é o mini vídeo. Aí eu mostro o movimento e mostro também como usa direitinho, tá? Então é isso por hoje. Obrigado pela companhia. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!